Olá, graça e paz. Nesse dia 29/3/2020, eu quero compartilhar com você uma palavra no livro de Jeremias para edificar a sua vida. Que Deus te abençoe ricamente a partir desse momento. Se você não nos conhece, eu sou o pastor Marcelo, da comunidade Aliança Cristã. Nós estamos no centro de Joinville, na Abdon Batista 133 Fundos. Eu quero compartilhar essa palavra, algo que o Senhor trouxe ao meu coração. E a palavra está em Jeremias, capítulo 2. Vamos ler a palavra do Senhor, que você possa pegar a sua Bíblia e você possa acompanhar a leitura. Jeremias, capítulo 2, versos 12 e 13. Vamos lá? Espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor. Porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm águas. Vamos orar. Pai, nós queremos bendizer o Teu nome nesse dia que o Senhor fez. Queremos exaltar o Senhor e bendizer o Teu nome. Que essa palavra, Senhor, transforme e ajude essa pessoa que está, Senhor Deus, assistindo, ao meu irmão, à minha irmã, para que, Pai, possam alinhar a sua vida com a Tua palavra e buscar o entendimento dentro do contexto de que vamos, Senhor Deus, narrar aqui, para que, Senhor, cada um possa buscar alinhar a vida, guardar o coração, guardar os seus pés nesse tempo difícil. Ajuda os Teus servos, Senhor. Ajuda cada um que está ouvindo e vendo esse vídeo agora. Para a glória do Teu nome, que essa palavra traga, Senhor Deus, Pai, o renovo. Discutine, Senhor, para os Teus servos. Discutine, Senhor, para aquele que ouvir essa palavra. A Tua doce vontade, o Teu doce querer. Porque Tu és fiel e justo. E sempre Tua vontade é boa. Ela é perfeita, ela é agradável. Então a Ti, Senhor, a glória, a honra e o louvor nesse momento. Em nome de Jesus. Amém? O profeta Jeremias, servo do Senhor, foi levantado por Deus no momento crítico da nação, num momento difícil. Ele vem de uma família sacerdotal. Seu pai era sacerdote, seu avô era sacerdote. Esse chamado dele acontece quando ele tinha aproximadamente 20 anos. E muito provavelmente o que a família e ele também imaginava é que ele ia seguir a linhagem da família, servindo a Deus como um sacerdote. Mas o chamado para Jeremias ele é muito específico. Assim como Jeremias, nós estamos num contexto, em um tempo vivendo, que nós vemos um cenário realmente complicadíssimo. Nós vemos políticos e uma politicagem sendo exercida de uma maneira muito terrível, independente daquilo que o povo realmente precisa, de que o povo necessita. E num momento como esse que vivemos, de uma pandemia, nós vemos a imprensa também alinhada com uma politicagem terrível. E onde se esconder? De onde? De que fonte beber? É a pergunta para mim e para você. Eu ouvia o ministro da Saúde falando a respeito disso, inclusive. Ele recomendou, inclusive, como que dizendo, olha, cuidado com essa fonte onde você está bebendo. Desligue um pouco a TV. Eu nunca vi um ministro da Saúde falando dessa forma. E realmente Deus o usou. Porque eu creio que é um tempo onde você deve aproveitar esse momento que você está tendo para buscar mais o Senhor, alinhar a tua vida com a palavra e fortalecer a tua família. Mais do que nunca, você deve ser usado como sacerdote. Mais do que nunca, a mulher deve ser usada com sabedoria dentro do seu lar, para edificar a casa nesse momento. Talvez muitos estão tendo dificuldade pelo fato de estar tanto tempo confinados juntos. Mas eu creio que em tudo isso há um trabalhar de Deus tremendo e poderoso. Deus então chama Jeremias para uma missão muito difícil. Ele ia falar para um povo de dura serviço. Um povo que Deus tinha abençoado de maneira sobrenatural, tirando de uma terra onde era escravizado no Egito, para uma terra maravilhosa. Mas esse povo, quando chega nessa terra, ele tira os olhos de Deus. Ele não quer mais beber da fonte. Ele não quer mais aproveitar dessa água viva. Ele quer, na verdade, se conformar a qualquer cisterna
que lhe fosse dada. E eu digo isso porque ele se contaminou com os deuses que ali estavam, os deuses pagãos. Fez alianças com a Síria, com o Egito, que não deveriam fazer. Então Deus levanta Jeremias no meio desse tempo. Quem sabe Deus vai te levantar no meio desse tempo, para que você possa ser um atalaia, mostrar que realmente o caminho nesse tempo é de arrependimento. E eu espero que você esteja disposto a colocar a tua vida no altar a partir dessa palavra e buscar no Senhor esse arrependimento, voltar aos caminhos do Senhor. Pois Jeremias estava procurando fazer isso e lutando para que o povo o ouvisse, mas muitos, na verdade, preferiam a forma de vida que eles estavam levando. Se esqueceram da bondade de Deus e da forma maravilhosa como Ele os livrou. Mas o chamado não foi assim de imediato aceito. Jeremias, mesmo vindo de uma linhagem sacerdotal, tinha os seus receios. E ele expõe isso. O chamado dele é muito lindo, e se você for ali em Jeremias, capítulo 1, verso 5, você pode acompanhar a leitura. Jeremias, capítulo 1, verso 5. Antes que eu te formasse no ventre materno, olha que coisa tremenda, eu te conheci. Antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Que chamado lindo, que palavra tremenda de Deus. Mas ainda assim, amados, o coração dele, Jeremias, ele entendendo que a função profética naquele momento não era nenhuma moleza. Muito provavelmente ele via o cenário em que ele estava vivendo. E ele entendia que ser um profeta naquele tempo ia exigir realmente uma entrega plena, completa, e mesmo sabendo da paga que viria, teria que se posicionar diante de Deus firmemente para cumprir o chamado. O profeta naquela geração é muito diferente do profeta que vemos hoje, nos nossos dias. Profetas que estão dizendo aquilo que as pessoas querem ouvir, e não realmente aquilo que Deus está dizendo. E eu espero que essa palavra esteja alinhada dessa forma, te levando a entender que você vai ter que sair da zona de conforto para realmente obedecer a Deus. Jeremias, então, no verso 6 do capítulo 1, ele diz: Então disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar porque sou um menino. Olha a desculpa dele. Eu sou um menino, Senhor, eu não tenho essa capacidade, eu não tenho instrução, eu não sou capacitado para algo tão grande, né? E quantos muitas vezes estão se escondendo atrás dessa pseudo-humildade, porque na verdade isso é orgulho, porque você não está permitindo ser usado por Deus na sua limitação. Você quer ser capacitado para fazer algo e aí de repente é o teu orgulho dizendo: olha, eu fiz, olha, eu sei, olha, eu sou o cara, olha, eu sou a mulher, né? Não, Deus quer te usar da maneira que você é. A questão toda é você se dispor a isso, porque tem uma geração, no tempo chamado hoje, onde você está vivendo, que precisa ouvir o recado do Senhor. Não se omita, não tenha receio, confia no Senhor. Até porque no verso 7 e 8 desse capítulo 1 de Jeremias, Deus diz: Mas respondeu o Senhor, não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás. E tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, pois eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Amados, quando Deus declara uma palavra como essa, é para que eu e você possamos realmente nos esconder nele e entender aquilo que o verso 12 também desse capítulo diz. Ele fala que ele vela pela palavra dele. No verso 12, Deus diz: eu velo pela minha palavra para cumprir. Então Deus está dizendo que a promessa que ele dá, ele cumpre. E a palavra do Senhor está recheada de promessas para mim e para você. E talvez você fica só olhando para o que está ao teu redor ou para as tuas limitações e não percebe a grandeza desse Deus que você diz servir. Então há necessidade de uma mudança de postura e de atitude para desfrutar daquilo que Deus está fazendo nesse tempo. E é algo tremendo, algo tremendo. O que Deus está fazendo, queridos, é aquilo que a gente vem lendo na palavra, mas parece que ia acontecer só lá no futuro, muito longe. E não. O tempo está se estreitando hoje.
A palavra está se cumprindo hoje. Então entenda, não procure a cisterna, mas procure o rio de água viva. Não se entregue à cisterna rota, mas busque esse manancial de água viva que é o Senhor, pois a palavra se renova todo dia, toda manhã. A bondade do Senhor é um renovo para mim e para você todo dia. E eu creio que essa palavra vai falar mais com você. Tanto que em Provérbios 30, no verso 5, a palavra do Senhor diz: toda a palavra de Deus é pura. Ele é um escudo para os que nele confiam. Ele é o escudo, querido. Confia nele. Confia no Senhor. Olhe para o Senhor. Viva e desfrute desse manancial. Não se entregue a essa cisterna que está se propondo para você todo dia. Você está bebendo demais de uma cisterna rota. Você está bebendo demais de algo que não tem vida. Só está falando de morte. Só está trazendo morte. Só está trazendo preocupação. Só está levando ansiedade para você. É importante estar informado, mas a informação em excesso, da maneira como se está fazendo nesse tempo, queridos, há um intuito atrás disso aí. Preste atenção, não seja manipulado. Ouça a informação, mas não passe o dia e a noite ouvindo só isso, pois eles estão te direcionando. Que você possa entender que quem tem que te dirigir é o Espírito de Deus e a sua palavra, pois esse é o manancial onde eu e você devemos estar firmados. Amém? Então, vamos à frente. Naquele tempo, Deus ele é muito maravilhoso e ele usa o contexto no nosso dia a dia para falar, né? Então Deus usa a água, algo que era muito, muito necessário naquele período, porque assim como naquele tempo, nós também não conseguimos viver sem água. Então Deus usa a água, usa o exemplo do manancial. Eles, geralmente, essas comunidades estavam longe desse lugar onde tinha água corrente, eles tinham que formar cisternas. Mas essa água não permanecia ali, ela se esvaía. E também, em pouco tempo, ela ficava intomável, né? Seria impossível usá-la para alguma coisa. Então a cisterna não era a solução. Então Deus está dizendo que diariamente nós precisamos ir à presença dele para que a gente possa então beber dessa água da vida. Porque senão, amado, você vai ficar azedo, senão você vai ficar doente espiritualmente falando. Pode ter certeza. Então aí você vai olhar para as questões, você vai olhar para o homem, vai olhar para a instituição, e aí de repente você está com a vida toda travada e não sabe por quê. Porque você está vivendo uma cisterna rota, né? Então cuidado com isso, cuidado. O próprio Senhor Jesus usou também esse exemplo e usou a água como exemplo também. Veja que em João 4,14. João 4,14. Abra lá. Veja o que o Senhor Jesus diz em João 4,14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Nesse ponto, Jesus está falando com a samaritana no poço. E olha que coisa tremenda, né? Ele, a fonte da água viva, sentado à beira de uma fonte, falando para uma mulher que muito provavelmente não teria uma outra possibilidade de ser alcançada, porque havia uma discórdia grande com os samaritanos. Mas nesse momento o Senhor Jesus ele chega com muito, muito amor e ele começa a declarar para ela. E aí ele então faz essa fala. E quando os olhos dela se abrem, então ela bebe realmente essa água que é Jesus, ela sai para anunciar o que Jesus fez, disse e é, e que ele havia chego naquele lugar. E ela vai ao encontro de pessoas para trazê-los até Jesus. Quando nós bebemos na fonte da vida, quando nós bebemos dessa água preciosa do Espírito, pela palavra de Deus, o nosso desejo não é se tornar uma cisterna e deixar ali a água apodrecer, não. O desejo é fazer que essa água jorre, assim como diz a palavra. É uma fonte que jorra para a vida eterna, são pessoas que precisam do entendimento da vida eterna. E isso é um ponto muito crucial que o Senhor vem trazendo ao meu coração. Declara isso, fala isso, leva o povo a entender sobre a vida eterna, voltar a olhar para a eternidade. E essa palavra também nos leva a esse entendimento. Então alinha o teu coração com a palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, leva os teus filhos a partir desse momento, a compreender isso.
que você possa compreender essa palavra, que você possa se deixar ministrar nessa palavra. Cuidado com a cisterna rota. Cuidado com a cisterna rota. E o que o Senhor quer nos levar a compreender aqui é que é de uma vida espiritual, onde eu estou me alimentando e bebendo dessa água preciosa diariamente, é que vai fazer a diferença para que eu possa continuar de pé no meio dessa geração. Então é uma dependência, uma busca na fonte diária. E aí quando eu penso num exemplo para isso, eu posso usar Êxodo 16:4. Como é que era a questão do maná? Olha o que Deus instruiu o povo, como deveria ser. Então, Êxodo 16:4. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu. Olha que coisa tremenda. E o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Quando nós confiamos no Senhor e diariamente buscamos nele, mostra a nossa dependência, que realmente nós estamos dispostos a obedecer e a entender que, assim como o povo no deserto precisava diariamente ir buscar o pão ou o alimento, eu e você precisamos diariamente, não de uma cisterna rota, mas desse manancial de água viva que jorra todo dia, que jorra o tempo todo. Mas que você precisa ter uma atitude para isso. Ir à fonte, ir buscar ao Senhor, ter tempo com Deus, tempo de oração. Então, a cisterna, ela te leva a esse comodismo. Talvez essa cisterna seja alguma coisa que está roubando esse momento de você estar indo à fonte. Você está ali, refastelado no teu sofá, passando horas e horas e horas e horas em programações, em entretenimento, mas você não vai à fonte. Você prefere uma cisterna rota. Atenta para isso. Onde você tem dispensado o teu tempo? A maior parte do teu tempo, né? No hebraico, essa palavra cisterna, ela tem um entendimento e uma palavra que significa cisterna, que diz bor, né? Há uma cisterna cavada. Ela pode ser cavada na rocha, ela pode ser cavada no solo, mas em todo o tempo a gente percebe que, como diz a palavra, cisterna rota, significa o quê? Ela não vai reter. Ela não vai reter por muito tempo. Você bebe a água e logo ali na frente você vai perceber que o teu espírito, ele tem essa necessidade de ser alimentado. Ele precisa dessa água viva. Porque se você se fechar e você viver uma religiosidade, você entra na cisterna. Você não só passa a fazer uso dela, como você acaba entrando nela, né? Era muito usado na época, num período de maio a setembro, para reter águas que vinham das chuvas. Então, havia ali um propósito para ela. Mas você vê que é apenas um período. E nem sempre os períodos de chuva são exatamente todo o ano da mesma forma. Muitas vezes são poucas chuvas, né? O armazenamento seria insuficiente. Então, por isso a necessidade de ir à fonte, a necessidade de realmente se esforçar. Então, levava a um deslocamento, muitas vezes, de quilômetros. Era um esforço para se ter água fresca, água que purifica. Então, há um esforço seu, há um esforço meu, para estar diariamente nessa fonte. Assim como o próprio profeta Jeremias estava sendo usando essa ilustração, usando e declarando que o povo não queria mais e estava cometendo dois males terríveis, como diz o verso 13, que eles estavam deixando o manancial de água viva e estavam construindo ou escavando, cisternas rotas. Ele próprio foi colocado dentro de uma cisterna. E dentro dessa cisterna havia algo que geralmente se cria dentro de uma cisterna. E aí a gente vai ver em Jeremias 38, verso 6. Tomaram então a Jeremias e lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram a Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água, senão lama. E Jeremias se atolou na lama. Muitos estão dessa forma, queridos. Não só bebendo de uma cisterna rota, mas muitas vezes até, quem sabe, como Jeremias, que foi colocado num lugar onde ele não queria. Jeremias não queria uma cisterna.
Jeremias estava sempre disposto ao manancial, a ouvir de Deus. E ele tanto usa essa ilustração que nesse momento eles fazem essa atrocidade com ele. Eles surraram ele e depois colocaram ele ali. Porque a palavra dele ia contra aquilo que os líderes ali, principalmente os líderes militares, estavam querendo. Que era manter a moral, né, dos seus guerreiros lá em cima para poder partir para a guerra. E não era isso que Deus queria. Deus realmente estava dizendo, olha, vocês vão ser manietados, vocês vão ser levados, não adianta vocês resistirem. Mas depois vem promessas de Deus que a partir do momento em que o povo se arrepende, depois de um período, Deus ia trazer eles de volta. Mas esses não queriam saber disso, porque eles achavam que Jeremias estava contra a nação. Olha que coisa. E aí então colocam ele dentro dessa cisterna, e lá tinha lama. É isso que acontece dentro da cisterna, forma lama, forma lodo. E dali você não consegue sair muitas vezes. Então tem pessoas que estão vendo esse vídeo que estão dessa forma. Estão atolados numa cisterna cheia de heresias, cheia de teologia barata, mas não tem mais, né, o desejo e anseio de dobrar o joelho para buscar no manancial. O Senhor é o manancial, queridos, e Ele quer fazer jorrar sobre você e através de você essa água que traz e que leva à vida eterna. Então Jeremias, nesse momento, ele é colocado nesse lugar. Olha a vida do profeta, olha como ele foi tratado, olha onde ele foi colocado. Mas Deus, ele é maravilhoso, olha a fidelidade de Deus. Deus, ele levanta um homem para resgatar ele de lá. Mas é muito provável, queridos, que esse que está vivendo, e eu quero aqui ressaltar, quero fazer um gancho aqui. Jeremias 17,5 diz algo assim, ó. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e que faz da carne mortal o seu braço, e aparta do seu coração o Senhor. Esse que muitas vezes vai naquilo que eu estava falando, vivendo de heresias, comendo uma comida estragada, bebendo uma água que já está contaminada, acaba assim, dessa forma. Vivendo dessa cisterna cheia de lodo, e ou seja, está vivendo na força do braço. Não está dependendo do Senhor. Não quer ouvir, não quer receber do manancial, quer fazer do seu jeito, a sua teologia, a sua forma de entender Deus. Coloca Deus numa caixa e acha que é assim que Deus age. Mas voltando ao caso de Jeremias, depois de dar essa pincelada aqui, que eu não queria deixar escapar, Deus, na sua fidelidade, ele levanta um homem chamado Ebed-Meleque, um etíope, para então, percebendo e vendo o que tinham feito com ele, porque aqueles que lá colocaram queriam que ele morresse lá dentro. Já era escasso o pão, então eles iam deixar que ele morresse a míngua lá dentro. Deus levanta Ebed-Meleque. E ele, com o coração muito aquebrantado, ele percebe a dor do profeta. Ele vai até o rei. E ele é usado por Deus, porque o rei disse, olha, pega esses homens aqui, vão lá e resgatam ele. Então Ebed-Meleque pega uns trapos de roupa lá, diz, olha, passa no teu braço e nós vamos te içar. Então traz ele para fora, tira ele daquele lugar. Olha como Deus é fiel com o profeta, porque Deus disse que ele não deveria temer. Então você não deve temer aquilo que o homem, o ser humano pode fazer. Nossa confiança tem que estar no Senhor. E esse etíope, na verdade, depois, ele é muito abençoado por Deus, porque existe depois uma palavra do próprio Jeremias para ele, porque pelo fato dele ter se colocado à disposição para ajudar o servo do Senhor, ele estava ajudando o reino. Então, quando você se dispõe a falar das coisas do Senhor, você não está ajudando o pastor, você não está ajudando a igreja, você está ajudando o reino, você está ajudando o Senhor. E talvez você, com o potencial que você tem, você está calado. Você não abre a boca para nada, não testemunha de nada, não declara os feitos do Senhor. E essa sociedade precisa ver nesse tempo, principalmente que a gente está vivendo, testemunho. Ouvir palavras que realmente vão confrontar, mas vão dar o alento, o entendimento de que existe algo a mais. Uma eternidade que está em jogo. E muitos não estão se dando conta disso. Que você possa refletir sobre isso também, em nome de Jesus. Jeremias 4,18 diz, o teu proceder e as tuas obras fizeram vir sobre ti essas coisas, e a tua calamidade, que é amarga, atinge o teu próprio coração. Aquele que não compreende e não se permite ser usado, muitas vezes vai ser
dessa forma levado, porque o teu proceder e as tuas obras fizeram vir sobre ti essas coisas, a calamidade. Muitos estão vivendo nesse momento, amados, um contexto terrível ao redor da terra devido a esse tempo, né, que estamos vivendo do coronavírus, em muitas situações, devido à postura. Foram vivendo de qualquer maneira, não foram compreendendo o agir de Deus, renegaram ao Senhor, viveram uma vida idólatra, e eu não estou colocando aqui que isso é uma sentença, mas Deus, eu creio que a pior coisa que pode acontecer para o ser humano é quando Deus, que não é mais ouvido e não pode falar, deixa então o ser humano a seu bel prazer, e aí ele vai colhendo daquilo que ele vai vivendo e semeando. Então a palavra de Deus, ela fala sobre isso. Então há uma sentença, uma calamidade que vem, muitas vezes pelo fato da forma como tem se vivido e infelizmente não entendido o chamado de Deus. Deus nos chama ao arrependimento. Nós estamos vivendo um tempo, numa geração que não quer saber de arrependimento, que não quer saber disso. Vemos muitas pessoas dentro das igrejas, inclusive, vivendo uma vida dúbia, que não quer se arrepender. Ele vive uma coisa dentro e outra coisa fora. Ele vive como um religioso. Ele vive como um fariseu. E não é isso que Deus tem para mim e para você. Deus não nos chamou para ser fariseus. Deus nos chamou para ser filhos obedientes. Um outro exemplo que eu vejo no Novo Testamento de alguém que estava na casa do pai, mas preferiu beber numa cisterna rota, está lá em Lucas 15, 16. O que costumamos dizer, ou chamar, como uma passagem do filho pródigo. Lucas 15, 16. Ali com fome ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Olha a situação em que ele chegou. Em vez de estar na casa do pai, obedecendo ao pai e vivendo, desfrutando daquilo que o pai tinha para ele, e é o que a gente vê quando ele volta para casa, o entendimento então que nesse momento que ele vê que, olha, os servos do meu pai comem muito melhor do que isso que eu estou passando aqui, e eu poderia estar desfrutando disso. Quantos poderiam estar dentro da casa do Pai, dentro da casa de oração, desfrutando da bênção do Senhor? Mesmo num tempo caótico, podiam estar em paz, mas estão, na verdade, envolvidos dentro, muitas vezes, de uma cisterna. Cavaram e se colocaram lá dentro. É muito terrível. Eu acho que pior do que beber da cisterna é estar dentro dela, como, por exemplo, colocaram Jeremias. Está num lamaçal e ele não consegue sair dali. O Senhor está permitindo esse tempo que nós estamos vivendo para isso, para arrependimento, para que você possa voltar ao manancial. Ainda é tempo, o Senhor pode te tirar desse lugar. Se você está contaminado a esse ponto, dobre o joelho, clame ao Senhor e Ele vai renovar a sua mente, renovar você e te levar novamente ao manancial, em nome de Jesus. Amados, o que tem nos sustentado desde que o momento em que Jesus é assunto aos céus, com certeza o que Atos 2,46 diz. Diariamente perseveravam. Diariamente perseveravam. O povo de Deus, desde aquele momento, ele continua e ele está de pé, porque ele diariamente ele persevera. Se você não perseverar, você não vai conseguir desfrutar isso que Atos 2,46 diz. Que ele fala assim, diariamente perseveravam unânimes no templo. Hoje não podemos estar no templo. Nós somos o templo. Nós podemos, nesse momento, através de uma palavra ministrada, usando esse canal do YouTube, para estar fortalecendo você até o momento que a gente possa voltar. Mas, amados, eu creio que nós chegamos a um ponto da história onde que não será mais da mesma forma depois desse momento que estamos vivendo. É muito provável que teremos muitas restrições. É muito provável. Coisas que nós não imaginávamos. Mas são protocolos que vão ser instaurados para que esse tempo do fim, ele possa realmente se delineando da forma como Deus já projetou. Então eu e você precisamos estar atentos. Então é diariamente no manancial, diariamente perseverando, diariamente, partindo pão de casa em casa, tomava suas refeições com alegria e singeleza de coração. Simplicidade, singeleza. Queridos, se desarme e deixa Deus ministrar, que é uma bênção quando isso acontece. O salmista entendia muito isso. Em suma, essa palavra, ela traz para mim e para você o que o Salmo 145, 2 diz,
que eu espero que seja um anseio do teu coração, assim como era do salmista. Todos os dias bendirei e louvarei o teu nome para sempre. Todos os dias bendirei e louvarei o teu nome para sempre. Todos os dias. Todos os dias no manancial, todos os dias louvando, todos os dias bendizendo e exaltando, e entendendo que mesmo, independente da conjuntura, queridos, Deus é soberano e está no controle. Larga a tua ansiedade na presença do Senhor. Permita-se ser ministrado por Ele. É tempo de restauração. É tempo de se voltar ao Senhor, porque a volta dele é iminente, a volta dele está próxima, aleluia! Então você precisa compreender isso. Não temos tempo mais para brincar de qualquer coisa. O tempo urge, e eu e você, como profetas do Senhor, assim como foi Jeremias num tempo difícil, eu e você somos levantados no meio dessa geração num tempo difícil. Faça esse vídeo chegar a outras pessoas, para que eles possam entender que eles não podem mais se alimentar, eles não podem mais beber de uma cisterna rota. O Senhor é um manancial, o Senhor é um manancial. Porque assim como naquele tempo, no verso 11 de Jeremias 2, ele fala algo tremendo. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses? Houve alguma nação que fizesse uma coisa desse tipo, posto que não eram deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Preferiram deixar o manancial para se apegar em deuses pagãos. Preferiram deixar o manancial para se apegar a teorias, a filosofias, a pensadores desse século. A palavra do Senhor ela vem de geração em geração e o Espírito de Deus tem esse poder de fazer com que ela se torne vida dentro de mim e de você. E o Senhor quer isso de mim e de você. Ele quer nos saciar, Ele quer nos completar, Ele quer nos encher. Se permita. Ele é a fonte que restaura. João 7, 37 e 38. Caminhando aqui para o encerramento. Olha o que o Senhor Jesus disse. No último dia da grande festa. João 7, 37 e 38. Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Esse fluir dessa água, esse poder tremendo sobrenatural, que traz paz em meio a situações difíceis, só jorra se você beber na fonte certa. Só jorra se você realmente estiver disposto. Então eu quero deixar para você, nesse momento, também, para fortalecer você, para você compreender esse momento. Não beba de cisterna rota. Se permita, todo dia, diariamente, ser ministrado, ser limpo, por essa água preciosa, essa água que jorra em todo o tempo da eternidade sobre mim e sobre você. Não cesse isso sobre a tua vida. Salmo 30, versos 7 a 9. Ouça o que diz a palavra do Senhor. Como é grande o valor do teu amor cuidadoso, ó Deus! Por isso os homens procuram proteção debaixo das tuas asas. Eles comem até não poder mais. Comem do bom e do melhor dado por ti. Bebem à vontade dos teus rios de alegria e prazer. Pois tu és a fonte da vida. Quando somos iluminados com a tua luz, então podemos ver a verdade. A única forma de ter os olhos abertos para enxergar a verdade da palavra é verdadeiramente beber na fonte da vida. O Senhor é a fonte da vida. E veja que coisa tremenda. Quando bebemos dele, nós temos alegria e prazer. Talvez você não está sentindo alegria e prazer nesse momento, porque a circunstância que está proposta ao teu redor não te mostra isso. É o momento que o Senhor quer te levar a um lugar mais alto. Ele quer te levar a um patamar maior. Ele quer te fazer subir. Então é os olhos da fé que vão se abrir para contemplar isso. Que o Senhor te abençoe poderosamente.
que você possa refletir mais sobre Jeremias, que você possa ler mais, que você possa ser ainda mais ministrado por esse servo de Deus que, mesmo se colocando numa situação onde ele sabia que não seria fácil, ele disse e se propôs a servir ao Senhor. Eu e você devemos nos propor a servir ao Senhor nesse tempo. E eu quero orar por você agora, para que o Senhor te fortaleça, para que você volte ao manancial, para que você pare de viver de uma cisterna rota, ou até de se esconder dentro de uma. Nós já vimos o que acontece para quem entra dentro de uma cisterna. Vamos orar, queridos. Tem bênção a caminho. Creia nisso. Pai, nós queremos nessa hora bendizer e te exaltar pela tua santa palavra, te bendizer e te exaltar pela tua fidelidade em meio aos vales, compreender o teu agir e que tu és soberano e tu estás usando toda essa circunstância para nos levar para mais perto de ti. Senhor, ajuda os missionários que estão nos campos, os teus servos, Pai, que estão lá precisando de oração e de sustento. Fortalece a cada um deles pela tua bondade, faz provisão nesse tempo, para que, Senhor Deus, não falte nada aos teus filhos, teus servos. Clamamos a ti a tua bênção. Abençoa os profissionais de saúde, Senhor, que estão na frente de batalha, que estão, Senhor Deus, se expondo nesse momento, Pai, de contaminação, de pandemia. Ajuda esses, Pai, pela tua bondade, fortalece eles pela tua misericórdia e abrevia esse tempo, Senhor, para que possamos voltar à comunhão da igreja, para que possamos voltar a uma vida, Senhor Deus, se pode se dizer normal depois disso tudo. Mas hoje eu te peço, Senhor, fortalece essa pessoa que está vendo e ouvindo, Pai, essa palavra, para que seja transformada, Senhor, para que volte-se totalmente a ti, manancial de águas vivas, para que seja totalmente transformado pelo Senhor a cada dia, diariamente sendo limpo pela palavra, diariamente sendo ministrado pelo Senhor. Nós refutamos o mal, repreendemos a ação maligna e queremos declarar, Senhor Deus, que nós fechamos toda e qualquer cisterna rota, nós abandonamos toda e qualquer cisterna rota, para que só Tu seja, Senhor, o manancial sobre as nossas vidas, para que possamos, Pai, dizer, como disse o salmista no Salmo 30, eles comem do bom e do melhor que Tu tens dado. Bebem à vontade dos Teus rios de alegria e de prazer, pois Tu és a fonte de vida. Somos iluminados por Ti, Senhor. Tu és a fonte de vida. Tu és aquele, Senhor, que tem transformado o nosso viver. E nós somos gratos a Ti, Senhor. Que essa palavra abençoe a tua vida, que você tenha uma semana abençoada, e que na próxima semana, em nome de Jesus, possamos estar juntos aqui na igreja, pois ministrar aqui sozinho realmente é dureza. Tenho saudade de ver você aqui, de abraçar você, que você possa estar conosco na próxima reunião, permitindo o Senhor. Então, até lá, em nome de Jesus. Shalom.